Salve, fiel torcida corintiana! Sejam bem-vindos à TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas e vamos falar de Corinthians. Vamos repercutir tudo sobre o jogo de ontem na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Corinthians 1. Vamos que vamos. Toca a vinheta, produção. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Vamos lá, bom, eu acho que assim, fechamos de forma esperada, né? Por ter 6 desfalques, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Empate de 1-1, né? Bidon ontem, meu amigo, soltou um pombo sem asa. Que coisa linda o gol do Breno Bidon, hein? Se você for olhar as estatísticas do jogo de ontem, você, pelos números, Corinthians jogou bem. Corinthians fez um bom jogo, né? Porque é o seguinte, as estatísticas de ontem mostram o seguinte: chutes, né, de ambos os times. Grêmio 16 chutes, Corinthians 12. Chutes ao gol do Grêmio 6 e do Corinthians 3. Posse de bola 60% do Corinthians. Um jogo fora de casa. O Grêmio é um time que marca muito duro. E detalhe, o Grêmio bateu pra caramba ontem, hein? O Grêmio abriu a caixa de ferramenta ontem pra cima do Corinthians, hein? O Corinthians teve 60% de bola na casa dos caras, tá? O Corinthians teve 531 passes contra 357 do Grêmio. O Grêmio jogou muito com ligação direta. E o Corinthians não, trabalhando a bola, ó. Características do Dorival Júnior. Passa muita bola para trás, muita bola pro lado, isso é fato, tá? Precisa aprender a passar a bola para frente, no pé, não ficar dando chutão e lançamento louco para frente. Esse número de passes passa muito por isso. Toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, toca para trás, toca no meio, toca pro lado. Passa muito por isso. 531 passes, tá? Precisão nos passes, 87% do Corinthians, 79% do Grêmio. O Corinthians melhorou muito nessa precisão de passes. Mas aí você vai falar, mas é passe curto. Cara, se não acertar nem passe curto, aposenta todo mundo que tá ali. Se não acertar nem passe curto, aposenta todo mundo que tá ali. Por exemplo, o Corinthians fez 12 faltas, o Grêmio fez 13. Cartões amarelos, 3 do Corinthians, 2 do Grêmio, vermelho nenhum. Impedimento, 3 do Corinthians, 1 para o Grêmio. E escanteio, 6 para o Corinthians e 4 para o Grêmio. Agora, meu amigo, eu vou te contar um negócio. Como o Corinthians é outro time com o Garro. O Corinthians é outro time. Como o Garro dá dinâmica ao jogo. E até assim, todos os repórteres ontem enaltecendo o jogo do Breno Bidon ontem, principalmente depois que ele fez o gol. Mas, meu amigo, todo mundo joga bem do lado de Rodrigo Garro. Um jogador bom, um meio-campo bom, o cara que joga do lado dele, cresce também. Um zagueiro bom, cresce o parceiro. Isso é notório no futebol, isso é fato, isso não tem o que discutir. Breno Bidon ontem, que golaço do moleque, apenas 2 gols, né? Por que eu digo apenas? Porque é um cara que está presente 90% dos jogos, titular, tá? É tido como Dorival Júnior como meia, jogou com o Ramon Dias sempre como segundo homem de meio de campo, e eu acho uma pena ele só ter 2 gols. O ano passado, o Breno Bidon jogou muita bola no Campeonato Brasileiro. Jogou muita bola, muita confiança, tá? Passes certos, dando passe para colocar os colegas na cara do gol. O ano passado, o Breno Bidon jogou demais. Tanto é que terminou um ano aí, vários times querendo comprar o Breno Bidon, tá? Breno Bidon, no ano passado, também foi convocado para a seleção sul-americana, titular, campeão sul-americano, classificado para a Copa do Mundo. O moleque é bola. Agora, esse ano, ele deixou a desejar no início do ano. Deixou a desejar. Esse ano, o Breno Bidon não foi o mesmo do ano passado. Mas ontem, depois do gol, meu amigo,
Ele botou a bola debaixo do braço junto com o Garro e falou, vamos comandar isso aqui. Um detalhe ontem, Garro não chutou uma bola ao gol ontem. Não é comum isso. Será que é falta de confiança? Né? Por ter passado 2 meses sem jogar. Depois de muito tempo, o Garro conseguiu jogar 90 minutos. Né? Ele jogou contra o Huracan e contra o Vitória apenas no segundo tempo, apenas 45 minutos em ambos os jogos. E ontem ele entrou, começou jogando, jogou os 90 minutos, deu entrevistas na saída do campo dizendo que está se sentindo bem, que não sentiu nada no joelho, que está ótimo, que está recuperado, só precisa estar 100% fisicamente, condicionamento físico, né? Ontem Garro, cara, o Garro fazia a jogada, corria para bater o escanteio, batia todas as faltas, então é inevitável o cara não cansar. Sendo que ele foi muito usado no jogo ontem. Tanto para criar a jogada, ele vem no meio de campo, busca a bola, conduz a bola, procura os jogadores. Ontem, Maicon também jogou muito melhor do que o que nós víamos. Maicon jogando como primeiro volante. Ontem o Rian. Ontem o Corinthians jogou com falso ali 3 zagueiros, né? Hoje o Gileri foi recuado para fazer ali a linha com o Kaká e com o Ramalho. E Dorival soltou o Mateuzinho. Tá? Isso, de certa forma, ajudou o time ofensivamente. Tá? O Maicon jogando como segundo volante. Velho, o Maicon me deu um passe ontem pro Thales Magno. Que passe do Maicon. A posição do Maicon é essa, cara. É segundo volante. Maicon joga do meio pra frente e não do meio pra trás. Maicon não tem mais vigor físico para jogar de primeiro volante. E ele nunca foi primeiro volante. Ontem, Maicon deu uns passes bem acertados, né? De botar os companheiros na cara do gol. Thales Magno cabeceou uma bola ontem na trave, perdeu alguns gols. Thales Magno ontem jogou bem melhor. O primeiro tempo do Thales Magno ontem foi bem melhor, tá? Do que os últimos jogos do Thales Magno. Quando perguntado, Dorival Júnior ontem na coletiva, quando perguntado sobre o desempenho de alguns atletas, principalmente de Breno Bidon, ele disse que acha, ouça essa, ele disse que acha que o atleta tem que ter de 80 a 120 jogos num clube para se firmar. Você concorda com isso? O atleta tem que ter de 180 a 120 jogos num clube para se firmar. Breno Bidon tem 77 jogos no time principal. Imagine aí. Se o atleta for esperar 80 jogos, eu não vou botar nem 120, eu vou botar 80. Se o atleta for esperar 80 jogos para ele se firmar, se for jovem, divisão de base, e mostrar futebol, ele vai sair do clube muito antes disso. Pra você ter uma ideia, Hugo no primeiro jogo, o Hugo já destruiu. O Hugo começou jogando contra o Criciúma, fez uma defesa logo no início do jogo, de cara, o jogador do Criciúma, de cara para ele fechou o gol, fez aquela defesaça. Ali ele já caiu nas graças da Fiel e virou o Hugo que a gente conhece hoje. O Hugo saiu do Flamengo pela porta dos fundos, foi jogar no Moreirense de Portugal. Quem é o Moreirense? Foi rebaixado para a segunda divisão. Mesmo assim, foi um goleiro bastante elogiado lá em Portugal. Fabinho Soldado foi lá, pescou o Hugo. Trouxe o Hugo inicialmente por empréstimo. Depois o Corinthians foi lá e pagou a multa. Baixíssima, por sinal. Obrigado, Flamengo. O Hugo é um monstro no gol. Cara, o Flamengo deve ter se arrependido amargamente de ter feito esse negócio com o Corinthians. Mas foda-se o Flamengo, né? Não deu valor ao bem que tinha, que é um ativo, é um bem do clube, não soube dar valor, problema. Bom, pessoal, muito tem se falado sobre a janela do Corinthians, né? Nós estamos correndo o risco de perder Breno Bidon, perder Rodrigo Garro, perder Yuri Alberto. Então, o que você acha? 90% do passe do Breno Bidon é do Corinthians, tá? E apenas 50% do passe do Yuri Alberto é do Corinthians. Divide os outros 50% com o Zenit da Rússia. Então, assim, para mim é muito mais viável, economicamente falando, vender o Breno Bidon do que vender o Yuri Alberto. Apesar do que eu acho o Yuri Alberto muito mais importante do que o Breno Bidon. Mas, meu amigo, o Breno Bidon é um jovem, vai chover proposta aí pra esse moleque, joga muita bola. E se tiver que vender, venda bem vendido, né? Para que o clube lucre. Afinal de contas, o clube tem 90% do passe do
Breno Bidon. Ontem na saída, na zona mista, Breno Bidon foi perguntado sobre o que ele estava pensando sobre isso, sobre a possibilidade de ir para a Europa. Ele respondeu: meu amigo, eu não penso nessas coisas. A única coisa que tem na minha cabeça aqui agora é o gol que eu fiz. Perguntaram ele: o que está passando pela sua cabeça nesse exato momento? Ele respondeu: o gol que eu fiz. O golaço, né? O Manfield do Identidade Corintiana perguntou a ele assim: defina esse lance em uma palavra. Ele respondeu: emocionante, né? O moleque, ele falou: para falar a verdade, no momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nisso. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Eu tenho apenas que continuar trabalhando, voltar e voltar bem, comentou o Breno Bidon. Meu desejo é sempre jogar bola. Como eu falei, quem cura disso está fora de campo, não sou eu. Tenho que apenas fazer o meu trabalho, que é jogar futebol. Não estou sabendo de nada. O atleta sempre fala isso, né? Estou sabendo de nada. Tá, morrendo de saber de tudo. O Corinthians projeta arrecadar 181 milhões com a venda de jogadores em 2025, né? Vamos ver, estou achando muito difícil. A meta está detalhada na previsão orçamentária para a temporada. Para alcançá-la, a diretoria trabalha com a possibilidade de concretizar ao menos uma negociação na janela. Breno Bidon tem 20 anos, vem despertando interesse de diversos clubes. A multa do Bidon, vale a pena citar, é 370 milhões dentro do Brasil e 100 milhões de euros em caso de negociação com clubes da Europa. Breno Bidon subiu em 2024, né? Eu disse que ele tinha 77 partidas, não é 77, é 71, tá? E dessas 71, 50 são como titular. Então é um grande ativo do clube, tem um futuro lindo pela frente. Penso que na Europa ele vai sofrer um pouquinho por conta do tamanho dele, né? Os caras da Europa é tudo grandão, ele vai ter que se desdobrar na Europa para poder se destacar, principalmente se ele for para campeonato italiano, que é um campeonato muito truncado, muito forte, né? Campeonato inglês, que os caras são muito grandes. Eu acho que para ele o melhor seria no campeonato português e no campeonato espanhol. Para ele, eu acho que ele se destacaria mais rápido. Então, vamos aguardar aí. A partir de hoje, os jogadores estão de férias, né? 15 dias de férias para reorganizar aí esse calendário trabalhista. O Corinthians, com o empate 1-1, permaneceu ali vamos dizer assim, né? No segundo escalão da primeira folha da tabela. A gente costuma dividir a tabela de 1º a 10 e de 11º ao 20º. O Corinthians, com o empate, está somando 16 pontos. Em 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, apenas 44% de aproveitamento e um saldo de gol de -2, né? Saldo de gol negativo. Ridículo esse saldo de gol. Impressionante isso. A gente também dá uma azada por, né? O Roberto vinha salvando o Corinthians com o Memphis. Aí, quando o Garro volta, Memphis torce o tornozelo e acontece aquela pancada lá com o Scarpa e fratura a vértebra do Yuri Alberto. Então, assim, quando o Garro volta, Memphis e Yuri tá fora. É foda. Há um bom tempo a gente não consegue juntar os três, né? Em alto nível, falando, né? Em alto nível. É foda. O Corinthians está em 10º lugar, né? O último ali da primeira folha da tabela, a primeira parte da tabela. À sua frente tem Mirassol, Botafogo, Atlético Mineiro, né? 7º, 8º e 9º. O Flamengo, mesmo não jogando, permaneceu em primeiro, porque o Cruzeiro ontem empatou 0-0 com o Vitória, debaixo de chuva. O jogador do Vitória ontem quebrou o tornozelo, rompeu os ligamentos. Meu amigo, que cena triste, viu? O 4º é o Palmeiras, o 5º Bahia, o 6º Fluminense. Vale a pena lembrar que o Ceará, com 15 pontos, é o 12º, mas tem um jogo a menos, né? O Ceará tem um jogo a menos, o Santos tem um jogo a menos, o Vitória tem um jogo a menos. Não. Desculpa. O Ceará, quem tem um jogo a menos, que está atrás do Corinthians, é o Ceará, né? Que tem 15 pontos. Os outros não acompanham, não. Todo mundo já tem. Então, sim, esse jogo do Ceará acontecendo no retorno, né? Porque agora está todo mundo de férias. O Ceará passa o Corinthians. Então, se a gente não tivesse, né? Perdido pro Fluminense,
empatado com Vitória, seriam mais 4 pontos, estaríamos ali, ó, quinto, sexto colocado. Mas o Corinthians adora deixar a gente em apuros, né? O Corinthians adora irritar a gente. É impressionante. Dorival Júnior passou um tempo inventando cada coisa no Corinthians, até que enfim ontem ele botou o Maicon para jogar de segundo volante. Ele viu a diferença do que é o Maicon de segundo volante como de primeiro volante. Então é isso, pessoal. Iniciando hoje as férias, um mês sem futebol. Esses primeiros 15 dias do Corinthians será de férias. Espero que o Corinthians organize alguns amistosos, né? Não fique só treinando, para que ponha os atletas, para depois não ter desculpa de dizer: ah, os jogadores estão sem ritmo. Meu amigo, organiza aí, nesses 15 dias finais desse um mês parado, 2, 3 amistosos, para movimentar e colocar os caras para jogar, né? Descanso merecido, tem que descansar mesmo, são seres humanos, precisa descansar, tem questões trabalhistas também, tem que ter 30 dias de férias, e é isso. Então, para você que ainda não nos segue, meu amigo, não custa nada. Se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer, solte o dedo no like. Compartilhe o nosso canal com seus amigos corintianos, com seus familiares. Um canal de um coração corintiano para milhões de corações corintianos. Tá certo? Vamos ver aí o que é que a gente vai fazer aqui no canal nesses 30 dias sem jogos do Corinthians. A abstinência vai ser grande, hein? Porque quando joga, a gente passa raiva. Quando não joga, a gente sente falta. Então é isso. Vai Corinthians. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E salve Jorge. É nóis. Valeu.